Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam todos aí firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui de volta para mais uma aula, para mais um momento na nossa disciplina de administração pastoral, onde nós estamos aí, estudando a capacidade, a condição, as atribuições, a situação do líder, diretamente no administrador, da liderança, tanto das lideranças eclesiásticas em cada departamento da igreja, como também o pastor em si, a liderança máxima da igreja, claro, aqui nesse mundo, aqui na terra, que o Senhor constituiu, que é o pastor. Hoje nós vamos ver um pouquinho dessa questão dos líderes diante de algumas situações, como nós já estávamos vendo desde a outra aula. E hoje nós vamos ver a questão dos líderes diante da crise econômica, política e social. O povo não sabe o que fazer diante de uma conjuntura do mundo atual, Em muitos lugares as pessoas ainda estão perdidas, ainda estão desinformadas a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Vamos pontuar o momento que nós estamos vivendo. Existem lugares que nem a liderança, nem os líderes, nem os pastores, nem os seus liderados, muito menos a membresia, ou seja, nem os pastores, nem a liderança da igreja e nem os liderados ainda estão a par de tudo o que está acontecendo, de tudo que deve ser feito, de tudo que não deve ser feito também, quais os protocolos, quais as medidas, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Para que você tenha uma ideia, eu conheço algumas igrejas que não fecharam. Pastor, você tem alguma coisa contra? De jeito nenhum. Mas eles não fecharam, não foi porque eles que estavam criando alguma rebeldia, alguma rebelião, nada disso, eles simplesmente não fecharam por falta de informação. E quando eles vieram atentar para tudo que estava acontecendo, aí sim eles procuraram fazer alguma coisa para mudar. Então, a liderança precisa ter firmeza e conhecimento da atual situação que a sua congregação, a sua comunidade está vivendo. E como nós já falamos em outras aulas, em aula passada, nem toda igreja está situada ou está plantada dentro da mesma comunidade nas questões sociais, na questão econômica, na questão política. Então existe essa grande diferença. Ele aponta aqui alguns pontos que são bastante importante que se faça análise, que é o desemprego, a fome, a degeneração social, a pobreza, a falta de moradia, a falta de segurança. Isso tira do povo e dos crentes também a satisfação em diversas necessidades básicas. Então, a liderança da igreja precisa atenar para isso, precisa estar atenta para isso. A situação do nosso povo, dos nossos membros, como está? Como estão os nossos irmãos? A situação econômica, a situação política, que é muito importante. O mundo se vende por um voto, ou se compra um voto, Você dá uma cesta básica em troca de um voto, dá um carrinho de mão em troca de um voto, dá uma fralda, um leite em troca de um voto. Mas e os crentes? Tem que andar também conforme essa regra? De maneira nenhuma. Então a administração da igreja precisa se preocupar com isso, para aqueles irmãos que estão vulneráveis não sejam enganados por essas áreas, para que eles não venham cometer pecados, erros, coisas que venham prejudicar a sua vida. O povo precisa de líderes que saibam ensinar com segurança, equilíbrio e que saibam interpretar a vontade de Deus. Ensinar com segurança e equilíbrio
todo o contexto da situação que estão vivendo e interpretar bem a palavra de Deus, para que o ensinamento não seja apenas um ensinamento secundário para essa vida, apenas um ensinamento das coisas dessa vida, mas um ensinamento também do que é a vontade de Deus que cada um está passando ou vivendo, ou até mesmo a igreja. Já os falsos líderes sempre alegam que conhecem os seus liderados, que estão ao lado deles e que lhes dão apoio, mas vivem sem amor, vivem sem ações práticas, né, que fortaleçam os liderados. O líder verdadeiro, ele precisa estar junto nesse momento, né, nessa hora de aflição, de agonia que todo mundo está passando, que todas as pessoas estão passando. É bem verdade que nós não podemos estar tão próximo por conta de protocolos de saúde para o nosso bem e para o bem também da igreja. Mas nós temos muitas ferramentas na mão hoje que nos leva, né, que nos possibilita estar próximos das pessoas através de um telefonema, através de uma mensagem, de um vídeo. Ou seja, existem vários recursos que podem nos levar a estar perto da membresia das igrejas. Outro ponto importante, como nós já falamos, é a questão dos partidos políticos, né? E algumas seitas religiosas que investem nas pessoas, pautando grande parte da sua proclamação para alcançá-las, né? Para prendê-las através das suas ideologias, das suas ideias, tentam ocupar a mente, principalmente do público mais jovem. E nós precisamos ter um cuidado especial com a juventude da igreja, para que a juventude não seja envolvida, não seja direcionada por uma ideia, por uma ideologia que tire ela totalmente do foco da vida com Cristo, né? De uma vida exemplar, de uma vida de amor, de uma vida de fidelidade com o Senhor Jesus. As igrejas, os pastores e os líderes ainda não descobriram que a sua maior crise será quando perderem todos os jovens para os movimentos políticos e religiosos sem sentido, né? Então, o líder, ele precisa abrir o olho para essa juventude, para tudo isso que está acontecendo aí. Precisa estar, como diz o dito popular, esperto, né? A liderança, principalmente quem trabalha com a liderança de juventude, quem está à frente do trabalho da juventude, perceber, ter conhecimento da vida de cada um componente, de cada um do seu liderado, saber quais são as suas ideias, saber aquilo que ele está levando em conta, aquilo que é relevante para ele e o que não é, para que você possa, através da palavra, através também da sua firmeza como um líder num tempo tão difícil, mudar a estratégia, mudar a ideia dos jovens. É preciso que as igrejas e os pastores compreendam que a crise social, econômica e política que vivemos está diretamente relacionada à crise moral e espiritual do nosso povo. E somente líderes com uma vida espiritual ativa, né, somente esses líderes, eles podem verdadeiramente influenciar uma mudança na vida dessas pessoas. Os líderes estão também diante de uma crise muito séria, que tem atingido muito forte as igrejas e os irmãos, que é a crise a situação diante de uma crise familiar, do problema interno dentro da família, né? Algo também bastante difícil, bastante complicado, que nós precisamos estar atentos. A crise existe entre famílias e deve ser por conta de uma brecha entre gerações, que pode ser atribuída a alguns fatores: a desumanização da personalidade, a falha do sistema educacional, que aliena os jovens, a falha dos pais que não vivem o que pregam. Isso é muito sério. No entanto, percebem que os jovens que ainda estão na igreja são fruto de um sistema interno de crescimento. Os pastores e líderes têm grande responsabilidade sobre isso. Voltamos já no segundo vídeo, ok?